Você sabia que é possível passar a vida inteira respirando, sem nunca realmente viver? Eu sei que essa afirmação pode parecer absurda, talvez até ofensiva, mas pense comigo. Quantas pessoas você conhece que estão apenas existindo? Acordam, trabalham, pagam contas, reclamam, dormem e repetem. Elas sobrevivem. Mas viver? Viver de verdade? Isso é outra história. Agora deixa eu te contar um segredo que mudou completamente a minha vida. Você não muda a sua vida tentando mudar sua vida. Você muda a sua vida mudando seus hábitos. Porque é isso que está por trás de tudo que você vive hoje. E sim, você pode fazer isso. E eu vou te mostrar como. Você já parou para pensar por que a sua vida parece girar em círculos? Porque, mesmo tentando, mesmo se esforçando, as coisas acabam voltando para o mesmo lugar. Talvez você já tenha dito para si mesmo, dessa vez vai ser diferente, e por um tempo até parece que vai, mas logo depois tudo desmorona e você se vê de novo no mesmo padrão de sempre. Isso não acontece por acaso. E definitivamente não acontece porque você é fraco ou incompetente. A verdade é muito mais profunda e muito mais libertadora também. Existe um sistema invisível operando na sua vida nesse exato momento. Ele dita como você pensa, como você sente, como você reage, o que você decide e até quanto você ganha por mês. E o nome desse sistema é paradigma. Eu não estou falando aqui de algo místico ou esotérico. Estou falando de ciência. Paradigmas são conjuntos de hábitos mentais profundamente enraizados que vivem no seu subconsciente. Eles são tão automáticos que você nem percebe que estão ali. E o mais assustador, eles foram implantados em você, não por escolha própria, mas pelo ambiente onde você cresceu, pelas pessoas com quem conviveu e pelas experiências que absorveu quando ainda nem tinha consciência formada. Você sabe por que tanta gente se parece com os pais não só fisicamente, mas emocionalmente, financeiramente e até nos mesmos erros de relacionamento? Porque o paradigma familiar é herdado. A forma como seus pais lidavam com dinheiro, com autoestima, com sonhos e fracassos, tudo isso se tornou uma programação mental que hoje está operando em você, sem que você perceba. E é justamente por isso que você pode ter lido todos os livros, feito todos os cursos, assistido a todos os vídeos, mas no fundo, continua colhendo os mesmos resultados. Porque o seu paradigma antigo continua funcionando por trás do pano, como um software que não foi atualizado. Agora me diga, quantas vezes você já teve vontade de mudar de vida, de sair do emprego que te consome, de começar um negócio próprio, mudar de cidade, tomar uma decisão corajosa? Mas algo lá dentro, quase como uma força invisível, te puxava de volta. Isso tem nome: paradigma em ação. Ele não quer que você mude, porque o seu subconsciente não busca sucesso, ele busca familiaridade. E familiar é aquilo que você já viveu, mesmo que te machuque, mesmo que te mantenha preso. Seu corpo, suas emoções e sua mente estão condicionados a repetir o que já conhecem. Porque o desconhecido, para o paradigma, é interpretado como ameaça. Vou te contar uma coisa que nunca esqueci. Lá atrás, quando eu comecei a estudar esse assunto, eu me deparei com uma frase do Dr. J.B. Rhine, da Universidade Duke, que dizia: "A mente é o maior poder de toda a criação." E quando eu li aquilo, foi como se uma explosão acontecesse dentro de mim. Eu já estava cansado de sobreviver. Trabalhava limpando escritórios e devendo mais do que ganhava, que eu era bom em trabalhar duro, mas vivia quebrado. Foi aí que caiu a ficha. Eu não precisava trabalhar mais duro. Eu precisava mudar o que estava programado dentro de mim. E quando entendi que os resultados não vêm do esforço físico, mas dos pensamentos enraizados no subconsciente, tudo começou a mudar. E essa mudança não começou com grandes gestos. Começou com uma simples pergunta feita todo santo dia: isso que eu estou fazendo agora está alinhado com o meu novo paradigma ou com o antigo? Era como se eu estivesse treinando meu cérebro para reconhecer padrões e reprogramar minhas respostas. Não foi mágico, foi progressivo. E é aí que a verdadeira transformação acontece. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Deixa eu te fazer algumas perguntas.
Você já se sentiu como se estivesse sabotando a si mesmo? Já percebeu que quando as coisas começam a dar certo, alguma parte de você dá um jeito de estragar tudo? Já tentou economizar, mas sempre que sobra um pouco, algo acontece e o dinheiro desaparece? Já começou a cuidar da saúde, mas semanas depois você se vê comendo compulsivamente como antes? Isso não é azar. Isso é o paradigma garantindo que você permaneça dentro do território conhecido. E tem mais. Mesmo quando você pensa que está fazendo escolhas conscientes, você ainda está agindo sob influência do paradigma, porque ele molda até os pensamentos que você acredita serem seus. É como se você estivesse dentro de uma prisão mental, mas o mais cruel é que as grades são invisíveis. Você não enxerga, mas elas estão ali. E a única saída é mudar a programação. E aqui está o ponto mais importante de todos. Você pode mudar isso, mas não com força de vontade pura. A força de vontade é limitada. Você muda paradigmas com repetição e reprogramação consciente. É como escovar os dentes com a outra mão. No início parece estranho, incômodo, até bobo, mas com o tempo vira automático. Isso vale para qualquer novo hábito, desde controlar suas finanças até construir autoconfiança. Não importa se você tem 50 anos ou 20. O cérebro é plástico. Ele muda, e a mente muda o corpo. E quando a mente e o corpo mudam juntos, a sua realidade inteira se transforma. Só que tem um preço. O preço é o desconforto inicial. É o incômodo de pensar diferente da sua família, de agir diferente dos seus amigos, de sonhar mais alto do que a média permite. Isso assusta, eu sei. Mas me escuta com atenção. Se você continuar com os mesmos hábitos, você continuará com a mesma vida. E você merece mais do que isso. Você merece viver de verdade. Porque sobreviver não é o seu destino. É só a sua programação atual. Você não está preso. Você está condicionado. E tudo que é condicionado pode ser recondicionado. Tudo que foi aprendido pode ser desaprendido e substituído. O seu paradigma atual pode estar te prendendo, mas o próximo pode te libertar. E é esse próximo que você precisa escolher conscientemente construir, dia após dia. Porque quando você fizer isso, quando você começar a viver sob um novo sistema de crenças e hábitos, você vai perceber que a vida que você sempre quis não era um sonho impossível. Ela só estava do outro lado da sua programação. E a melhor parte é, você pode começar agora. Quantas vezes você já se empolgou com uma ideia nova, sentiu aquele impulso de agora vai, e dias depois tudo esfriou? A motivação sumiu, o medo apareceu, as desculpas tomaram conta e de repente você se viu no mesmo lugar de sempre. Isso acontece o tempo todo, e não é por falta de força de vontade. É o seu paradigma tentando te manter exatamente onde está. O medo não surge só diante de perigos reais. Ele aparece toda vez que você tenta sair da zona conhecida. Mesmo quando a mudança é positiva, o seu sistema interno vê aquilo como uma ameaça, porque foi programado para a estabilidade, não para a evolução. Eu vivi isso na pele. Quando cogitei largar tudo e empreender, minha mente gritava que era loucura. O medo dizia que eu ia fracassar, me envergonhar, perder tudo. E por pouco eu teria deixado esse medo decidir meu destino. Mas naquele momento eu escutei outra voz, a da minha visão, e foi ela que me guiou mesmo tremendo. Eu dei o primeiro passo e é sempre assim. A coragem não é ausência de medo, é ação apesar dele. Tem um dado da Harvard Business Review que mostra que cerca de 80% das pessoas desistem de projetos pessoais em menos de um mês. Não por falta de capacidade, mas porque não sabem lidar com o desconforto da mudança. E aí voltam para o conhecido mesmo, que isso significa estagnação. Mas existe um jeito de virar esse jogo. Sempre que o medo surgir, pergunte se ele está baseado em fatos ou em histórias que te contaram e comece a fazer algo pequeno todos os dias que desafie seu antigo padrão. Pode ser um não que você nunca teve coragem de dar, uma atitude que você sempre adiou, porque são essas pequenas vitórias que reconstroem sua identidade. Eu vi isso acontecer com uma mulher que participou de um dos meus eventos. Ela estava há mais de 20 anos em um emprego que a destruía e começou com um único hábito:
repetir uma afirmação todos os dias por 3 semanas. No final, ela pediu demissão, abriu o próprio negócio e dobrou sua renda, o que equivale hoje a cerca de R$50 mil por mês. E isso não é mágica, isso é mudança de paradigma. E você pode fazer o mesmo. Basta parar de escutar a voz do medo e começar a escutar a voz do seu futuro. Você não precisa mudar tudo de uma vez. A transformação começa com um único hábito. Só um comportamento simples, repetido com intenção, é capaz de abrir portas que hoje parecem trancadas. A maioria das pessoas se paralisa tentando consertar todos os setores da vida de uma vez, e por isso não saem do lugar. Mas quando você escolhe um único ponto de mudança e persiste nele, você inicia uma reação em cadeia. Essa reação reprograma seu subconsciente e altera seus resultados. Foi exatamente isso que aconteceu com Oprah Winfrey, apesar da infância com pobreza, abuso e rejeição. Ela desenvolveu um hábito diário simples: praticar gratidão. Todos os dias anotava 5 coisas pelas quais era grata. Isso mudou sua vibração e a vibração mudou sua realidade. Gratidão repetida com emoção e constância elevou sua frequência e a alinhou com oportunidades, ideias e pessoas certas. Não foi sorte, foi consistência vibracional. O hábito moldou sua identidade e a identidade moldou o destino. O oposto também acontece. Mike Tyson, mesmo com sua genialidade no ringue, deixou hábitos destrutivos dominarem sua vida. Falta de controle emocional, impulsividade, vícios, e o resultado foi a ruína, não por falta de talento, mas por manter os mesmos paradigmas limitantes de sempre. Essa história se repete em muitos que conquistam algo, mas não têm estrutura interna para sustentar. Talvez você já tenha sentido isso. Sobe um degrau e algo te puxa de volta. De repente, tudo parece desmoronar, não é coincidência. É o seu velho eu tentando sobreviver, e você precisa escolher entre repetir o ciclo ou manter um novo hábito que sustente a nova realidade. Então comece com um só. Acordar mais cedo, escrever suas metas, meditar, fazer uma afirmação, pouco importa o que, desde que seja alinhado com quem você quer se tornar. Pratique por 21 dias. Faça chover, faça sol, faça sentido ou não, apenas faça, porque esse novo hábito vai ensinar o seu cérebro, o seu corpo e o seu campo vibracional que você está pronto para algo maior. E o universo responde quando você vibra com clareza, com intenção e com consistência. Esse é o segredo que poucos seguem, mas é o que muda tudo. Tudo no universo vibra. Tudo. Isso não é filosofia, é física. Nada está parado, nem mesmo o que parece sólido. Seu corpo, sua mente, seus pensamentos, tudo está em constante movimento vibracional. E é exatamente por isso que mudar seus hábitos transforma sua vida. Porque hábitos alteram a frequência em que você vibra. E a frequência em que você vibra determina o que você atrai. Essa é a base da lei da atração. E mais do que isso, é a base da criação consciente da sua realidade. Você provavelmente já ouviu frases como pensamentos viram coisas, mas poucos entendem o que isso realmente significa. Pensar por si só não basta. O pensamento só tem poder real quando é carregado de emoção e repetição. E o que são hábitos, se não pensamentos emocionais repetidos em forma de ação? Por isso, mudar um hábito é mudar sua energia. E é essa assinatura vibracional que envia sinais para o universo dizendo: é isso que eu sou, é isso que eu estou pronto para receber. A maioria das pessoas cai numa armadilha. Querem mudar os resultados sem mudar a vibração. Querem abundância, mas vivem ansiosas. Querem amor, mas se sentem inseguras. Querem sucesso, mas mantêm o hábito da autossabotagem. É como sintonizar uma rádio na frequência errada. Você pode desejar o que for, mas se não estiver vibrando em harmonia com aquilo, você não vai experimentar. E não se engane, não estou dizendo para fingir estar bem quando não está. O universo responde à sua vibração real, não à sua performance. Por isso, o caminho não é disfarçar o que sente, mas elevar conscientemente sua frequência por meio de novos hábitos consistentes. Eu já vi isso milhares de vezes. Pessoas no fundo do poço emocional e financeiro mudando com pequenos ajustes diários. Com o tempo, essas mudanças vibracionais geraram novos resultados. Clientes surgiram, relações floresceram, portas se abriram.
Quando você muda sua frequência, você para de forçar e começa a atrair. A neurociência chama isso de neuroplasticidade. O cérebro muda com repetição e foco. Pensar e agir de forma nova reconstrói seus circuitos neurais. Isso é ciência. Quanto mais você reforça uma nova trilha, mais automática ela se torna. Um novo hábito que muda sua química e vibração. Lembro de uma época em que, mesmo após ganhar o equivalente a aproximadamente R$500 mil, entrei em escassez emocional. Eu estava cansado, sobrecarregado, minha energia despencou e meus resultados caíram junto. Foi um alerta. Percebi que abandonei meus hábitos mais poderosos. Visualização diária, afirmações, estudo contínuo. Sem isso, minha vibração baixou e comecei a atrair reflexos desse estado. Atrasos, cancelamentos, oportunidades perdidas. Voltei imediatamente à prática dos hábitos que me sustentavam. E como um efeito dominó, tudo voltou ao lugar. Sua vibração é como uma senha energética. Se você quer destravar novas portas, precisa mudar a senha. E a senha são seus hábitos. Por isso eu insisto tanto nisso. Você não precisa mudar o mundo ao seu redor. Precisa mudar o que está emitindo para ele. E você faz isso quando transforma o seu padrão mental, emocional e comportamental. Então pare agora e se pergunte: como estou vibrando? Quais são os pensamentos e emoções que têm dominado meus dias? Eles estão me aproximando da vida que desejo ou me mantendo preso ao que já conheço? Essa pergunta vale mais do que qualquer técnica, porque a partir da resposta, você pode escolher um novo caminho. E se você sente que não sabe por onde começar, eu te digo: comece pequeno. Escolha um hábito que eleve sua vibração todos os dias. Pode ser ouvir uma música que te inspire. Pode ser declarar algo positivo diante do espelho. Pode ser agradecer profundamente por algo que você tem. O importante não é o tamanho do hábito, mas a constância com que ele é feito e o estado emocional que você acessa ao praticá-lo. Porque é isso que muda a vibração. E quando a vibração muda, a vida acompanha. Você não está aqui para sobreviver, está aqui para cocriar. E para cocriar você precisa estar na frequência certa, não por acaso, mas por escolha. E essa escolha começa nos seus hábitos. Porque tudo o que você quer já está vibrando em algum lugar. A pergunta é: você está vibrando com isso também? Eu passei grande parte da minha vida tentando entender por que algumas pessoas, mesmo com pouca ou nenhuma educação formal, construíam fortunas e tinham liberdade. Viviam com entusiasmo, enquanto outras, com múltiplos diplomas, viviam presas em frustração, dívidas, medo e cansaço. Que a resposta que encontrei não estava nas oportunidades, nem na sorte, nem no talento. Estava na imagem interna que cada uma carregava de si mesma. Uma autoimagem moldada por experiências passadas, influências familiares, opiniões alheias e, principalmente, por hábitos silenciosos que agem todos os dias, como roteiros invisíveis. A verdade é que, durante muito tempo, eu mesmo fui vítima disso. Eu tinha o desejo de crescer, prosperar, fazer algo maior. Mas por dentro, algo me dizia que eu não era suficiente, que aquilo era para outros, não para mim. E eu nem percebia que esse pensamento era reflexo do meu subconsciente. Eu repetia padrões de escassez, de autolimitação, de sobrevivência. E por mais que eu estudasse, por mais que eu lesse, nada mudava. Porque o que precisava ser transformado não estava na superfície, estava na raiz, estava na imagem que eu tinha de mim mesmo. E foi só quando comecei a mudar essa imagem que a vida começou a responder. Porque a realidade externa sempre reflete a realidade interna. Sempre. Não importa o que você diz querer. O que importa é o que você verdadeiramente acredita merecer. E essa crença não está no que você pensa de vez em quando. Está nos hábitos que você repete todos os dias. Hábitos de pensamento, hábitos de comportamento, hábitos de sentimento. Eles são o espelho fiel da sua autoimagem. Eu conheci uma jovem, alguns anos atrás, em um evento em Atlanta. Ela trabalhava em um escritório simples, ganhava pouco, mas tinha uma energia incrível. Ela me contou que havia escutado um dos meus áudios sobre autoimagem e, desde então, passou a se enxergar de forma diferente. Ela acordava todos os dias e dizia a si mesma, diante do espelho: eu sou uma mulher de sucesso, eu sou próspera, eu sou segura. No começo ela se sentia ridícula.
As palavras pareciam vazias, mas ela continuou. E não apenas com palavras. Ela começou a se vestir como se já fosse quem queria ser. A andar com postura, a falar com firmeza, a estudar com disciplina. Em poucos meses foi promovida. 1 ano depois, abriu a própria empresa de consultoria. E hoje vive uma vida completamente diferente daquela de antes. Por quê? Porque mudou a imagem que tinha de si mesma. E tudo mais se realinhou com essa nova identidade. E talvez você pense, mas isso não é forçar algo que eu ainda não sou? Não. Isso é decidir conscientemente quem você quer ser e treinar seu corpo e mente para vibrar nessa frequência. Lembra daquilo que eu falei sobre vibração? Você não atrai o que deseja. Atrai o que você é. E você é a imagem que sustenta sobre si mesmo. Mude essa imagem e você muda os sinais que emite para o universo. E os sinais que você emite determinam o que você recebe. Agora pense comigo. Quantas vezes você já se auto-sabotou, porque no fundo não se via como alguém digno de ter sucesso? Quantas vezes você recusou oportunidades, procrastinou decisões, se escondeu atrás da humildade, quando na verdade era o medo disfarçado de prudência? Isso acontece com muita gente. E se você for honesto consigo mesmo, talvez já tenha passado por isso também. Porque é difícil ultrapassar o limite do que você acredita ser capaz. Mas esse limite é uma ilusão. Ele não está no mundo. Ele está dentro de você. E é por isso que a mudança de hábitos é tão poderosa. Porque, ao mudar o que você faz repetidamente, você começa a enviar novos sinais para o seu subconsciente. Sinais que dizem, eu sou diferente agora. Eu ajo diferente. Eu mereço mais. E o seu cérebro, ao receber esses sinais constantemente, começa a se reconfigurar. As conexões neurais antigas enfraquecem. As novas se fortalecem. E de repente o que antes parecia impossível passa a parecer natural, porque agora a sua autoimagem foi atualizada. Essa é a base de toda transformação duradoura. Por isso, meu convite para você é simples. Pare de apenas desejar uma nova vida. Comece a construir em você a imagem da pessoa que vive essa vida. E sustente essa imagem com hábitos diários, consistentes, alinhados com aquilo que você quer ser. Não precisa ser perfeito. Precisa ser constante. A constância vence a resistência. Você foi programado para sobreviver, mas pode escolher reprogramar-se para viver. Viver com propósito, com abundância, com verdade. E tudo isso começa com a forma como você se vê. Porque no fim das contas o mundo não te trata como você é. O mundo te trata como você acredita que é. Mude essa crença e o mundo inteiro vai mudar com ela. O que realmente transforma a sua vida não são as grandes decisões de um dia, mas os pequenos hábitos que você escolhe repetir todos os dias. Esse é o ponto mais importante de tudo que conversamos até aqui. Quando você muda os seus hábitos, você muda a sua vibração. E quando sua vibração muda, sua realidade começa a se reorganizar para refletir essa nova versão de você. Não é mágica, é lei, é ciência, é espiritualidade em ação. E é nisso que está o seu poder. Agora, se esse conteúdo fez sentido para você, o próximo vídeo que está aparecendo aí na tela é o seu próximo passo. É mais um degrau na sua escada de evolução, mais uma peça fundamental para que você se torne 1% melhor do que é agora. E esse 1%, dia após dia, muda tudo. Agradeço profundamente a sua presença aqui e te espero lá no próximo vídeo. Vamos continuar essa jornada juntos.